Lincoln, deixa eu abordar um tema que você já se referiu a ele, mas é importante para a gente situar as lições da Revolução dos Cravos. Eu vou fazer uma pequena síntese e em seguida uma pergunta. Quando Álvaro Cunhal foge da prisão de Peniche, em 1960, ele defende um forte giro na orientação dos comunistas, que era, como você mesmo já disse, o principal partido de oposição a Salazar. O Cunhal considera, que a luta contra o fascismo não podia ser separada do combate à sua base econômica e às classes que a sustentavam, devendo-se a revolução antifascista se constituir também uma revolução antimonopolista, anti-imperialista e anti-latifundiária. 2. Cunhal pleiteia que a hegemonia da classe trabalhadora e de seu partido principal, o PCP, era a pedra de toque da formação de uma frente antifascista. O PCP não aceitava ser linha auxiliar em uma frente antifascista. 3. Álvaro Cunhal defende que a derrubada do salazarismo, como você também já se referiu, seria através de uma insurreição armada, fruto da aliança entre setores populares e dissidências militares. Tudo isso está num livro do Álvaro Cunhal, que foi seu informe ao Congresso do Partido, se não me engano, o Congresso de 1965. No rumo da Revolução Democrática Nacional, não me lembro bem. O PCP chegou, você também já disse isso, a constituir um braço armado, a ação revolucionária armada, para sabotar a guerra colonial. A minha pergunta, depois dessa síntese para a nossa audiência acompanhar, a linha de Cunhal se provou historicamente acertada? Eu diria que em grande medida sim, porque em nenhum momento você leu aí que o Partido Comunista pretendia liderar uma revolução socialista em Portugal e assumir o poder. Não era isso que estava em causa quando se tratava de derrubar um regime fascista que tinha apoio social e já existia há muitas décadas. A obra antimonopolista, claro, eu tenho que responder considerando o que acontece no processo revolucionário em curso. É claro que hoje muito disso, quase tudo foi desfeito, né? Mas naquele momento foi bem sucedida a estratégia do Partido Comunista, porque ele conseguiu, até certo ponto, impor uma estratégia antimonopolista durante alguns governos provisórios, especialmente do Vasco Gonçalves. Ele conseguiu elevar o poder de barganha e os direitos dos trabalhadores na sociedade portuguesa. Ele conseguiu consolidar o fim do Império Colonial. Eu vou dizer que isso é só o Partido Comunista, é claro, foi o processo revolucionário, mas acabou o Império Colonial efetivamente com a Revolução dos Cravos. Então, essas conquistas ocorreram. E, fundamentalmente, também a democracia com uma participação dos trabalhadores e dos seus partidos. Isso também não foi desfeito. Agora, é muito difícil para um grupo revolucionário lutar contra constantes que são de longa duração na sociedade portuguesa. É um país semiperiférico, não era um país industrializado, era um país que estava amarrado pelo seu pertencimento a um quadro até geográfico de domínio do imperialismo estadunidense, né? É um país pequeno no extremo ocidente europeu. Não seria fácil transformar aquele país num país socialista. Então, dentro desses limites, acho que o Partido Comunista assumiu a estratégia mais próxima da realidade, inclusive também prevendo que seria uma insurreição. Quer dizer, não haveria possibilidade de conversa com o regime. E olha que eles fizeram isso, eles começaram a decidir essa linha antes do Marcelo Caetano assumir. E o Marcelo Caetano depois foi uma espécie de promessa desse tipo de abertura e etc., que não se cumpriu. Então, eu acho que foi correta desse ponto de vista. Agora, mas de alguma forma, o que acontece depois, com a derrota da Revolução Portuguesa, comprova aquela tese de que uma revolução ou ela se aprofunda ou ela é derrotada? Bom, eu diria que sim, mas acontece que como é que você pode aprofundar a revolução se não há condições objetivas para aprofundar a revolução? O 25 de novembro, acho que é a resposta a isso. Quer dizer, alguns grupos de militares de extrema esquerda, já isolados das massas, e que estavam descontentes com o refluxo da Revolução, eles tentaram o aprofundamento da Revolução. O próprio Otelo Saraiva de Carvalho, depois ele foi candidato a presidente.
nas eleições seguintes, como um candidato da extrema esquerda. Aliás, foi muito bem votado, deve ter sido a maior votação que a extrema esquerda teve, né? Talvez em toda a história. Depois ele foi até mais tarde implicado nas forças populares 25 de abril, forças clandestinas que tentaram continuar o ímpeto revolucionário. Enfim, essa possibilidade objetiva, na minha opinião, não existia. Não havia essa possibilidade. Claro. A realização das eleições para a Assembleia Constituinte ali em abril de 75, você acha que ela teve um peso importante para provocar o que aconteceria no 25 de novembro, o fim do processo revolucionário? O fato das forças revolucionárias não terem apoio eleitoral? Eu acho que isso teve um peso, mas poderia ter sido contornado se Portugal tivesse um partido revolucionário com força militar. Você pode até dizer, havia partidos revolucionários? Devia haver 10. Não é essa a questão. O próprio Partido Comunista, se pudesse fazer uma revolução, faria. Se tivesse condições objetivas para isso. Então, mais do que a eleição da Assembleia Constituinte, foi a dinâmica militar que derrotou a revolução. Entendi. Porque quem lidera a revolução, por mais que a gente possa... Eu falei, claro, que a oposição antifascista é importante, mas quem tem o poder das armas decisivo é o movimento das Forças Armadas. Esse movimento, ele se fortalece a tal ponto que, quando o Vasco Gonçalves assume o poder, o movimento cria o Comando Operacional do Continente, que era uma estrutura anômala nas Forças Armadas, eles tiraram da cabeça deles, e deram o comando para o Otelo Saraiva de Carvalho, um comando militar que subordinava praticamente todas as forças principais do continente. O próprio Otelo não podia assumir, porque ele era major. Então eles elevaram a patente do Otelo para brigadeiro, isso existe lá no Exército Português, aqui é na Aeronáutica, né? Só. Mas eles elevaram a patente do Otelo de maneira artificial, para ele poder assumir, para ter um elemento de confiança do MFA no comando desse comando operacional do continente. Depois do 25 de novembro, esse comando foi extinto. Então, eu diria que o movimento das Forças Armadas, para fazer uma revolução, se irmanar com os partidos de esquerda, com a população e fazer uma revolução, ele precisaria ou transformar o exército português num exército revolucionário, que não estava em causa, porque ele era 10% das Forças Armadas. Ele teria que romper com as Forças Armadas, ou seja, desmantelar as Forças Armadas coloniais, e ele assumir o papel da nova Força Armada Revolucionária. Isso não... Havia até sentimentos de lealdade que a gente não pode deixar também de levar em consideração entre muitos oficiais, porque eles fizeram academia militar juntos, eles combateram juntos numa guerra. O Otelo chegou a dizer isso nas memórias dele, né? Ele dizia, como é que eu podia prender um amigo meu que salvou minha vida no ultramar? Como é que eu posso fuzilar um indivíduo? O PCP não tinha força militar própria, ao contrário da lenda. Não, o PCP não tinha força militar própria, e, portanto, não havia um partido comunista, um partido revolucionário com força militar própria, e o movimento que liderou a revolução na prática, que era o movimento das Forças Armadas, ele não se transmutou num movimento que pudesse aprofundar a revolução, e não virou um partido revolucionário.